Povo na TV de volta, que bom ter a sua companhia nessa quinta-feira, contagem regressiva aqui no Povo na TV, pessoal. E olha só, quem chega para trazer notícia, informação pra gente agora sobre política. A política aqui do estado do Tocantins é Luiz Armando. Bom dia, boa tarde, né, Luiz? Boa tarde, velho. Tudo bem? Luiz, gente, que já chega pra gente trazendo uma notícia que com certeza você deve ter acompanhado aí durante a manhã e tem tentado entender, né? O Ministério Público pediu a cassação de um prefeito aqui da cidade de Aparecida do Rio Negro, prefeito e o vice, não é isso, Luiz? É, o prefeito e o vice de Aparecida do Rio Negro, né? Cidade próxima daqui, né? Quase 60 quilômetros, né? A acusação é de abuso de poder político e econômico, né? O então candidato na época, né? Na verdade foi imprudência mesmo do candidato na época, né? Ele participou de um rodeio, um rodeio que era patrocinado pelo governo do estado, com emendas do deputado Léo Barbosa, filho do governador Vanderlei Barbosa. O governador foi, né, um dia antes das eleições, o governador foi, discursou. O discurso, segundo o Ministério Público, o governador pede votos, né? Então, uma coisa que, assim, você fica até assim, como é que se consegue autorizar, se faz um serviço desse, né? Porque todo mundo sabe da legislação, você não pode fazer comício, né? E o prefeito foi lá no dia, um dia antes das eleições, nesse rodeio, um rodeio muito famoso aí, né? Um rodeio que ficou muito conhecido aí, Sim. Rodeio de Paris, né? E com muitos artistas, né? Inclusive nacionais. E um dia antes ele foi, junto com o governador foi, o Léo Barbosa foi, o deputado, o prefeito na época não teria sido convidado. É né? mesmo, Luiz? Mas a questão não é a falta de convite ao prefeito, né? O problema é que ele não podia, o candidato não podia participar como nenhum candidato pode Sim. participar, nem podia existir comício, showmício, essas coisas todas, né? E o candidato foi lá e não ainda se importando com isso, ainda foi chamado lá o locutor, segundo o Ministério Público, toda hora. Aí vem o homem do chapéu, né? E o prefeito, durante muito tempo, ele ficou conhecido como o homem do chapéu, né? Então, assim, estava muito clara a conexão entre o candidato, né? E aí o Ministério Público pediu o promotor João Edson, né? Pediu a cassação, né? Uma AGE, né? Ação de investigação da Justiça Eleitoral, pediu a cassação do mandato do prefeito. Eu acho, viu, Júnior, que se for comprovada essa situação, como o Ministério Público se comprovou, eu acho que o prefeito tem pouca chance de continuar no cargo. É mesmo, Luiz? Porque a petição do Ministério Público é muito forte. Eu li a petição, muito pesada, ou seja, e é muita coisa que facilmente, de fácil comprovação, né? Diz que o governador discursou pedindo voto, só pegar as fitas, as imagens, né? Vai ter, né, O prefeito estava lá, olha as imagens, né? Então essa questão, a Justiça Eleitoral é muito melindrosa, mas às vezes no interior do estado, os candidatos pouco ligam para isso, só se importam na hora que o Ministério Público aciona, né? Ou seja, esperam o guarda apitar para poder, né, parar. E aí não tem jeito, né? Não, e hoje com o avanço da tecnologia, todo mundo tem um celular, todo mundo filma tudo, né? Claro, então, se você fez uma coisa errada, ela vai estar registrada, né, Luiz? E lá um rodeio, né? Para toda gente, como, aquela coisa gente? toda, né? Então, assim, foi imprudência mesmo do candidato e agora ele vai ter que provar que aquilo não foi um ato político, né? Um dia antes das eleições. Ô Luiz, a gente conversou ontem, não deu tempo de a gente terminar, a gente estava falando realmente sobre a possível prisão de Bolsonaro, né? Aquelas sanções que o governo dos Estados Unidos, Donald Trump, está tentando aplicar aqui para o Brasil, né? A consequência no estado do Tocantins, e o governo já está se movimentando aqui do estado, não é isso, Luiz? Assim, Júnior, o governador esteve ontem com o ministro da Agricultura, né? O governador quer abrir um canal com os países asiáticos para que os produtores, proprietários consigam vender carne do Tocantins para os países asiáticos. Eles sofreram uma queda, esse tarifaço de 50% que o Donald Trump, né, implantou aqui no Brasil, né, ele vai atingir o agronegócio em cheio, né? Ontem, o Ministério da Indústria e Comércio publicou o resultado das exportações de janeiro a julho. O Tocantins exportou de janeiro a julho 1 bilhão e 900 milhões de reais, ou seja, de dólares. Isso vai dar cerca de 10 bilhões de reais, foram as exportações
do Tocantins de janeiro a julho, muito dia de exportação. Para os Estados Unidos, foram 230 milhões de reais para os Estados Unidos. Então, esses 235 milhões de reais é que serão taxados pelo, né? Então, o produtor do Tocantins vai ter problema. E aí, o governador já esteve lá em Brasília ontem para conversar com o Ministério da Agricultura para abrir outros mercados, né, para a carne. A solução é vender para outros mercados. Agora, o curioso dessa audiência com o ministro da Agricultura, do governador, é que ele foi acompanhado do senador Eduardo Gomes. O senador Eduardo Gomes é do PL, que encabeçou esse movimento a favor da taxação dos produtos do Tocantins. Então, assim, é uma contradição do senador, né? O senador ontem, por exemplo, ele estava naquele lançamento do pacote da paz, né, que faz uma espécie de chantagem para o Trump liberar essa taxação. Em contrapartida, os deputados aprovariam a anistia a Bolsonaro, o fim do Fórum Privilegiado, né, e o impeachment do ministro do STF, do Alexandre de Moraes. Então, assim, é uma situação contraditória, parece que a gente está em dois movimentos, em dois planos, né? Ou seja, o senador que apoia, que é do bolsonarismo, ele foi líder do governo Bolsonaro no Congresso, ele é amigo pessoal de Jair Bolsonaro, né? Então ele tem um relacionamento próximo com o Eduardo Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro, né? Pela família, evidentemente. Então, está nesse movimento aí que fechou a Câmara do Senado e o Senado ontem. No entanto, estava lá no Ministério da Agricultura tentando abrir mercados para o Tocantins para superar essa taxação. Então, você fica aquela contradição, né? A gente não sabe em quem confiar, se no senador que foi abrir mercado ou no senador que está a favor da taxação dos produtos no mercado. Né? Ô Luiz, você falou do senador Eduardo Gomes. Pelo posicionamento que ele tem tomado aí, o que você acha? Ele vem para a reeleição realmente lá no Senado? Olha, Júlio, ele tem dito que ele disputa o Senado, né? Então, isso eu não tenho dúvidas quanto a isso. Ele é bem querido aí no Estado. Ele disputa o Senado. O mandato dele termina, né? No próximo ano. Então, ele disputa o Senado porque ele está aliado do governador Vanderlei Barbosa. E o Vanderlei Barbosa, todo mundo sabe do grupo, que o candidato do Vanderlei é o Amélio Caires. Então, ele não vai topar enfrentar o Vanderlei Barbosa, né? Ou então ele ia com a Dorinha Seabra, mas ele fez a opção com o Vanderlei Barbosa, né? Então ele está com o Vanderlei ali, né? Tanto que ontem, por exemplo, nessa audiência no Ministro da Agricultura, o governador levou, além do Eduardo Gomes, levou o deputado estadual Amélio Caires. Uhum. Ou seja, o Vanderlei Barbosa está como que apresentando o Amélio Caires, levando o Amélio Caires em todos os eventos sociais dele. E, por outro lado, o governador não convidou para ontem, não teve a Dorinha ontem. E eu já apurei no Palácio Araguaia. No Palácio Araguaia há uma norma implícita lá de não convidar a senadora Dorinha, que é candidata ao governo, para eventos oficiais do governo, né? O governo tem razão em parte, né? Porque o governo, no ano passado, quando a Dorinha estava com aquela candidatura bem no auge, né? O governo chamava muito a senadora Dorinha para os eventos do Palácio Araguaia, por exemplo, a Dorinha mandava representantes, né? Então, assim, essa situação ela criou uma resistência no Palácio à senadora Dorinha. Uma resistência que deveria existir naturalmente, né? Porque o governador, desde sempre, o candidato dele, pelo menos circunstancialmente, o deputado Amélio Caires, né? Que tem o apoio de 20 deputados, hoje se fala em 16, mas já me falaram que já tem 20 deputados pedindo voto para Amélio Caires, um ano antes da eleição. Então, assim, é uma concertação, ou seja, um processo que já foi deflagrado, né? E os deputados estão pedindo. Então, na medida que a gente vê os deputados apoiando a pré-candidatura do deputado Amélio, a gente vê o governo dando um canto de carroceria na Dorinha Seabra. Então, a Dorinha vai ter que se virar com a turma dela lá. E lá ela está com problema, porque tem o Gaguinho, tem o Vicentinho Júnior, e essa questão vai criar um pouco de atrito lá, né, nesse grupo. A Dorinha Seabra, junto com o Eduardo Gomes, foram os dois senadores que deram a opinião, né, de que são favoráveis ao impeachment do ministro do STF. Né? Só o senador Irajá Abreu disse que não. Por que eu estou falando dos senadores? Porque é no Senado
que o impeachment um possível pedido de impeachment do ministro tem que ser apreciado, né? E a Dorinha, mas o Eduardo Gomes já disseram ser favoráveis ao impeachment do ministro. Isso cria problema político mais um problema político para a senadora, né? Porque aí já envolve outro tipo de relacionamento político. Enquanto o Eduardo está ali, apesar de ter dito que ser favorável ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ele está ali com republicanos que não tem um partido que não tem demonstrado muita oposição ao petismo, né? Sim. Agora, a Dorinha está com o PP, que o PP é mais Bolsonaro do que o próprio Bolsonaro. Então, essa questão está criando um componente político nesse momento, eu digo nesse momento, porque isso pode até mudar daqui a um ano, entre Dorinha, Amélio Caires e Eduardo Gomes. Ô, Luiz, eu lembro que algumas semanas atrás você lembrou para a gente aqui, né, que o Amélio vinha crescendo, né, a Dorinha, ali em algumas pesquisas, né, alguns levantamentos, você via ali a Dorinha na frente, né, mais estacionada, e o Amélio, quem sabe, crescendo ali um pouquinho. Você acha que ainda continua mais ou menos esse cenário? E por que esse cenário, né, Luiz? Continua. Agora, lá o pessoal da área do Palácio, sim, eles não querem que Amélio tenha um crescimento exponencial. Ou seja, tipo assim, de uma hora para outra ele passa a Dorinha. Eles acham que isso traria no futuro prejuízo da Carles, porque também aumentaria a rejeição dele. Então, essa é tática de campanha mesmo. Eles já estão em campanha. Eles querem que o crescimento de Amélio seja paulatino, né? Devagar e sempre, aquele no popular, né? Devagar e sempre, para chegar no próximo ano com menos rejeição, né? Que eles temem que o Amélio tenha rejeição aí no Estado. Ô, Luiz, eu estava folheando as redes sociais, eu passei mais cedo pela rede social do deputado federal do Vicentinho Júnior. A gente falava que, inclusive, o Luiz vai lá para o Senhor do Bonfim, Romeiro do Senhor do Bonfim, sai na segunda-feira, aqui vai fazer essa caminhada, essa peregrinação, né, Luiz, que a gente pode chamar. E o deputado postou nas redes sociais dele, ou alguém marcou alguma coisa assim, que ele vai fazer um lançamento. A gente falava muito sobre isso, vai ter muitos políticos no Senhor do Bonfim, e ele postou lá que vai fazer o lançamento da pré-campanha dele ao Senado lá no Senhor do Bonfim. Luiz, eu te pergunto, você que é especialista em política, uma boa ou o deputado errou? Olha, o deputado me falou isso na segunda-feira, né? Ele falou segunda-feira que vai fazer um almoço, né, na casa do prefeito de Natividade, que tem uma casa lá em Bonfim. Ele vai fazer um almoço com os líderes e aproveitar a Romaria para fazer. Sim. Ele me falou que ele tem muito... Ele é romeiro, né? Ele é verdade, é romeiro. Ele é romeiro. Ele já fez... Ele e toda a família, né, Luiz? Ele, o pai, né? Ele já fez a pé de Porto Nacional uma vez. Agora, todo ano eles vão de Natividade até Bonfim. Agora, assim, misturar religião com política, Júnior, não vejo como uma boa coisa. Né? Apesar de que a religião sempre foi política e política sempre foi religião, né? Desde haja vista que a igreja era Estado, né? Sim. Então, a igreja era Estado. Então, assim, mas ele pode enfrentar muita crítica que não precisaria, né? Ou seja, qual o motivo de lançar uma candidatura lá no Bonfim, né? Então, assim, outras pessoas que são romeiros e que são candidatos, que não lançassem lá, não teriam êxito, né? Então, assim, eu vejo que é uma atitude arriscada, né? Ele pode estar demonstrando a fé dele e no Senhor do Bonfim, né? Mas pode também chamando ao debate essa mistura de religião com fé hoje, né? Então, assim, que é muito comum hoje, por exemplo, os pastores, por exemplo, evangélicos, eles fazem até convenções para definir qual será o candidato deles, né? Os pastores fazem isso. Mas a Igreja Católica, Apostólica Romana, ela é muito mais conservadora, né? Ela não... Normalmente os católicos, né? Eles têm restrições a essa mistura de política com a religião. Isso veio desde Constantino, né? Ou seja, quando houve racha, Lutero chegou lá, o racha da igreja lá com Lutero foi mais ou menos também por causa disso, essa mistura, né, de política com religião, né? Na época a igreja católica cobrava a indulgência, né? A indulgência plenária, ou seja, então o político que tinha mais dinheiro podia cometer os pecados que quisesse, era só pagar, né? Mas estava livre. Lutero rebelou-se. Então, mas essa situação, assim, o deputado tem as razões dele, mas eu vejo assim que ele pode abrir sim o flanco para que
os adversários, né, veio a criticá-lo nesse aspecto. Agora, ele está com uma campanha muito boa aí pelo Estado. Né, ele tem muita obra no Estado, ele tem a receptividade. Ele tá parecendo assim, está aparentando hoje o novo, né? O novo, né? Na campanha. Agora é ver o que vai acontecer, né? É isso mesmo. Luiz, agora a gente volta a falar um pouquinho dos deputados, da Câmara dos Deputados, né, Luiz? Votação que está acontecendo, é isso mesmo? Pois é, Júnior. A Câmara começou hoje, a Câmara dos Deputados começou a desovar os projetos que estavam atrasados, depois que houve um compromisso ontem, né, do presidente da Câmara, né, o deputado Hugo Mota, de colocar em votação, colocar para tramitar aquela pauta bolsonarista, né, que isso está criando um problema danado no Brasil. Sim. Porque a Câmara dos Deputados e o Senado estão aí quase que em função da família Bolsonaro. Isso não existe, né? O que eles estão querendo? Eles fecharam o Congresso por 30 horas, né, para que chegasse esse acordo de pautar. Isso é um absurdo, claro, na democracia brasileira, pela Constituição da República, é um absurdo. Agora, se pautaram. E o que significa esse acordo? Que a Câmara, o presidente da Câmara aqueceu de que vai colocar em pauta o projeto de anistia política, que significa anistia a Bolsonaro, e aqueles condenados do 8 de janeiro, né? O outro projeto que muda a questão das prerrogativas de fórum, ou seja, as pessoas, os processos de deputado federal não começarão mais lá no STF, né? Não será de competência do STF, ou seja, os processos em tramitação podem voltar tudo para a primeira instância, aí vai atrasar esse processo, por exemplo, agora, né, que está no Supremo, ele corre esse risco. Pois é, então assim, era uma grande ajuda à impunidade, né? A anistia e essa prerrogativa de foro, que o Congresso já tinha mudado em 2017, né? Então, assim, agora os processos do presidente, de quem está fora ali, todo mundo vai votar por primeira instância, né? Então, isso vai atrasar esses processos contra Bolsonaro, né? E a anistia, né? A anistia é inconstitucional. Por que é inconstitucional a anistia? Porque a anistia é anistiar o presidente da República nos atos que ele praticou durante a gestão, que é o processo que está correndo contra ele, né? Veja bem, então se o Estado fala Estado Poder, for dar anistia a um gestor público do próprio Estado, seria a mesma coisa que o Estado perdoando o próprio Estado. E aí isso significa o quê? Que a autoridade política, o gestor público pode fazer o que quiser, o Estado pode fazer o que quiser, que o próprio Estado perdoa. Então, assim, essa questão, ela levando para a população, significa que o Estado pode cometer um crime contra um cidadão, né, o Estado, o poder público, ente, através do seu gestor, e aí o Estado mesmo se perdoar. Então, assim, isso é típico de ditaduras, é típico de regimes arbitrários e não de uma democracia. Então, essa questão da anistia, ela vai pegar muito. O fato é que o que pode realmente andar um pouco é essa questão do foro privilegiado, que aí vai haver discussão se essa lei retorna no tempo ou não. Ou seja, se ao ela ser aprovada, já significaria que os processos em curso já se encaixariam nela. Então, essa questão ela vai ter que ser discutida também no Congresso. De qualquer forma, são questões que atrasariam o processo, né? A condenação dos golpistas, daqueles que tentaram o golpe em 8 de janeiro de 2023. Coisa que a gente já tem até julgada. Agora, Luiz Armando, eu quero que você fale para a gente um pouquinho, a gente vai ter 3 minutos aqui ainda, né? Da sua rota, da rota que você vai fazer para o Senhor do Bonfim. Quero que você conte para a gente aqui. Está programado sair daqui, que dia, vai chegar em que cidade, que dia, onde você descansa, a chefe de você falar um pouquinho, porque a gente vai sim acompanhar você, Luiz. Tudo bem. Não, eu saio de Palmas no domingo para segunda, 1h da manhã, né? Saio 1h da manhã. E aí a gente caminha a madrugada inteira, né? O dia inteiro. A gente faz uma parada. Eu estou falando como eu fiz nos anos em que já fiz, né? Então a gente faz uma parada daqui a 30 quilômetros, que é ali perto ali onde tem o posto. Aquele posto de rodoviário. E depois a gente para já por volta de 9h, 9h30,
naquele posto de combustível ali naquela última curva antes de Sei, chegar em já Porto. perto de Porto mesmo. Ali não é muito perto, são 15 quilômetros aquele retão. Ainda falta 15 quilômetros naquele posto? Aquele Luiz? retão é 15 quilômetros. Rapaz, eu nunca pensei, eu jurava que estava mais perto. Não, aquele posto é 15 quilômetros. 15 quilômetros ainda. Eu demoro ali umas 4 horas para fazer aquele percurso, né? Então, eu acho que eu vou chegar em Porto Nacional na segunda-feira por volta de 15 horas, 15, 16 horas. Que legal. Aí eu durmo em Porto, né? E saio no dia seguinte, 1h da manhã, né? Uhum. Aí, 7 horas da manhã, a gente está chegando no Ribeirão Areias, né? Sei, Porto do Ribeirão conheço. Areias, né? Que são 25 quilômetros, né? Ali a gente toma café. Aí, quando é mais ou menos umas 14 horas, a gente já subiu as serras todas para Silvanópolis. Aí a gente para almoçar às 14 horas. E aí, lá pelas 18 horas, a gente está em Silvanópolis, né? Silvanópolis de novo. Aí a gente dorme em Silvanópolis. Aí em Silvanópolis, eu saio de Silvanópolis 1h da manhã, na quarta-feira, né? Isso a gente já indo pro terceiro dia. né, gente? Quarta-feira. Aí eu vou almoçar em Santa Rosa. Eu chego em Santa Rosa na quarta-feira, volta de 13 horas, mais ou menos, né? A gente faz tipo um circuito cultural, né, Luiz, pelo estado. Gente. Que legal. De Silvanópolis a Santa Rosa são 40 quilômetros. Aham. E aí de Santa Rosa, que eu saio no dia seguinte, eu saio meia-noite, de quarta-feira eu saio de Santa Rosa para Natividade. Meia-noite de quarta-feira. E aí esse dia é o dia mais pesado, né? Então, porque a distância é maior. Aí eu cheguei em Natividade 6 horas da tarde da quinta-feira. Sim. Aí sexta-feira, 1h da manhã eu saio para Bonfim e 7 horas da manhã eu estou em Bonfim. Ah, que legal, dá uma descansada ainda para fazer terminar lá o Tudo 4 circuito, horas, né? né? Olha aí, gente, então, Luiz Armando, nosso especialista, o maior especialista em política aqui do estado do Tocantins. E semana que vem a gente vai pegar os flashes dele dessa peregrinação até o Senhor do Bonfim, viu? A partir de amanhã, ou melhor, amanhã às 11 horas eu tô de volta, Luiz Armando também tá de volta aqui com os bastidores da política no seu Povo na TV, que tá em contagem regressiva. Segunda-feira tem estreia, viu? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.